Olá, meus amigos e meus irmãos. Hoje, dia 27 de abril de 2020, estamos aqui novamente, pedindo licença a adentrar a sua casa, juntamente com a sua família, repartirmos o pão. Não aquele pão de padaria, mas aquele pão vivo que desceu dos céus, que dá entendimento, conhecimento e sabedoria para os homens. Eu quero ler uma passagem aqui na Bíblia e convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou ler essa passagem e, na sequência, eu estarei dizendo para os irmãos o porquê que hoje eu estou indignado com algo que eu presenciei num determinado canal de televisão, aonde um determinado religioso, explorando a fé das pessoas, mesmo nessa situação drástica em que não só aqui em Bandeirantes, no Brasil, mas no planeta todo estamos passando. No livro de Juízes, capítulo 6, diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Eterno. Por isso o Eterno os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E nem deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Livro de Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao 5. Aqui nós lemos a narrativa de um acontecimento que aconteceu na época de Gideão, em que a nação de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Eterno, ou seja, construíram para si templos para Baals, construíram para si palanques, construíram para si, erigiram imagens de Baals para que pudessem adorar, que eram os deuses pagãos, os deuses das nações, deixando assim de adorar ao único e verdadeiro Deus, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, das águas e da fonte das águas. Israel virou as costas para o Eterno e erigiram para eles postes ídolos e começaram a sacrificar naqueles postes aos Baals, inclusive até crianças eles sacrificavam ali, trazendo assim a ira do Eterno sobre eles, e por isso o Eterno os entregou nas mãos dos midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente. Como castigo, como punição, como repreensão, se o Eterno quisesse, poderia destruí-los, como fez no dilúvio. Mas como ele é misericordioso, ele deu só um puxão de orelha na nação de Israel. Tudo que eles plantavam, chegavam na época da colheita, os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente iam lá e colhiam para eles. Largava Israel sem nada. Quando o rebanho de ovelhas ou outros tipos de criação de gado que eles tinham lá,
estava produzindo, estava aumentando os seus gado, os amalequitas, medianitas e o povo do Oriente ia lá e levava embora. Israel ficava sem nada, na miséria. Trabalhavam e nada tinham. Por quê? Porque eles mesmos atraíram para si essa situação de miséria porque estavam passando. Porque viraram as costas, deixaram de adorar ao único e verdadeiro Deus, o eterno, o Criador, o Altíssimo, para adorarem seus postes ídolos, sacrificar a deuses das nações. E hoje a indignação toma conta da gente, porque estamos em 2020 e nós vemos hoje, surpreso, que o que aconteceu lá na época de Gideão está acontecendo hoje, aqui na minha cidade de Bandeirantes, aqui no Brasil e também fora do Brasil. As pessoas estão desempregadas, as pessoas não têm aonde, não podem trabalhar, não têm de onde tirar o seu sustento. Não tem como colocar o pão para o filho comer dentro da sua casa. Estão dependendo do governo, desses R$600 que o governo tem depositado a cada um. E aí vem os medianitas, os amalequitas e o povo do Oriente. Aí vem os cão guloso, os mercenários da fé, os chamados pastores que são lobos devoradores. Vem os falsos apóstolos, porque apóstolos eram só 12. Vem os falsos cristos, porque foi só um. Vem os falsos pastores, porque não são, pastor é somente um, dizendo que não podem abrir o templo de Salomão ou os outros templos para você dar o seu dízimo, porque estão fechados e não tem previsão para abrir, mas colocam ali na tela da sua televisão vários nomes de bancos, vários números de contas, para que você deposite em 3 categorias: ouro, R$10.000, prata, R$5.000, bronze, R$1.000. Essa atitude, esse comportamento desses mercenários da fé que são formados em teologia, escatologia, para manipular as coisas do eterno. Será, meu irmão e minha irmã, que você ainda não entendeu a gravidade da coisa? Será que você ainda não prestou atenção das calamidades que está acontecendo no planeta, porque já foi aberto o 6º selo? Já foi tirado o lacre do 6º selo. Será que você, meu irmão, minha irmã, você que tem uma Bíblia, mas não lê, você que não adora o Pai em espírito e verdade, será que você ainda não entendeu o que está acontecendo aqui na terra, com o rico, com o pobre, com o ateu, com o religioso, com o negro, com o branco? Em geral, você ainda não entendeu a gravidade das coisas? Por quê? Porque nós só vemos aqui, em cada esquina nós vemos um templo. Nós vemos um poste de Baal, comandado por um homem que se coloca entre o Criador e entre você, como se ele fosse o representante do eterno aqui na terra. O nosso Deus não deixou aqui na terra nenhum representante dele legal
aqui na terra. Por que isso? Por que não deixou? Porque nós somos guiados pelo Espírito. Nós não estamos mais vivendo na época da graça, que tem que sacrificar no altar, fogueira santa, sal grosso, óleo ungido, banho no rio, 7 pulinhos, rosa vermelha, rosa ungida, cueca ungida, sabonete ungido, perfume ungido. Meu irmão, derrube esse altar que você colocou dentro do seu coração, como Gideão fez. Se você continuar o texto do capítulo 6 até o final, você vai ver que Gideão foi e derrubou todos os altares de Baal. Ele derrubou todos os altares de Baal, aonde o povo de Israel sacrificava até crianças para os Baals, para os demônios, para os deuses das nações. E o que tem mais aqui no Brasil são deuses. Cada cidade tem santo isso, santo aquilo, tem são isso, são aquilo, santo aquilo. Tem padroeiro lá, padroeiro para cá, padroeiro para lá. E os postes ídolos dentro dos templos, onde você tem que sacrificar o seu dinheiro, que você deveria comprar o alimento para a tua família. O sujeito descaradamente vai lá e pede oferta de 10, 5 e R$1.000. Meu irmão, derrube hoje, você que está ouvindo este vídeo. Se você tem amor na sua família, nos teus filhos, se você pensa na tua salvação, se você acredita na vida eterna, se você crê em um Deus amoroso que criou os céus e a terra, a fonte das águas, os animais, as aves, e ele viu que tudo era perfeito. Se você crê nesse Deus que eu estou te falando, derrube esses altares que colocaram no teu coração, que são denominações religiosas, com CNPJ, estatuto de homem, doutrina de demônios, fitinha no braço, sal grosso, banho no rio. Meu irmão, isso é coisa física. Isso não vai te trazer a salvação. A salvação só é alcançada através do conhecimento da verdade. E para você conhecer a verdade, você tem que ser liberto dessa jaula, dessa prisão que você está, que é a religião. A religião é o câncer da humanidade. A religião afasta você do Criador. Essa história que os teólogos dizem que a religião vem do religare, vai ligar você a Deus, isso é coisa de teologia. Isso é coisa de quem tem um canudo, de quem tem um anel de formatura. O Eterno conhece aqueles que são seus. O Eterno tem os seus predestinados aqui na terra, tem os filhos do Eterno e os filhos do maligno. Meu irmão, eu te faço um apelo para você, agora em 2020, que estamos vivendo essa situação. Vamos derrubar os altares de Baals. Vamos parar de sacrificar nos templos para os pastores. Vamos começar a adorar ao Pai em espírito e verdade. E eu tenho certeza que o Eterno vai fazer uma mudança, uma limpeza, não só aqui, mas no planeta Terra, tirando todas essas pragas, essas maldições, essas epidemias, mas para isso nós temos que se voltar para Ele de coração contrito, joelho no chão e com as mãos limpas, sem sacrificar em altar nenhum, porque o único sacrifício que tem valor foi aquele que foi feito lá na cruz, que derramou sangue para que você e eu, nós tivéssemos direito à salvação. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso. E eu vou ficando por aqui, pedindo a você que examine com carinho, com atenção, Juízes 6 inteirinho,
e eu voltarei novamente, se o eterno Criador dos céus e da terra me permitir, for da vontade dele. Um abraço no teu coração e até a próxima.